Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, de 11 a 16. Todos. Quando Salomão, todos lendo juntos, vamos lá? Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração. Vamos de novo. Ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país sobre o meu povo, sobre o meu povo enviar uma praga. Aí, agora, pessoal, vamos prestar atenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, os céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. É lindo. Esse texto é um texto lindo. É um texto da construção do templo de Salomão. Era um marco na história do povo. A construção do templo foi muito representativa, porque antes o povo vivia em tabernáculos. Até pela característica nômade do povo, os tabernáculos poderiam ser tirados do chão e andavam com o povo. Só que há uma transição aqui de uma coisa mais sedentária, não só na política, mas como na religião. Eles passam a absorver mais essa leitura de estar fixo num lugar. Até porque a trajetória do nomadismo já tinha ficado bem para trás. Mas a construção do templo, com a relação com a religião, ela é absolutamente marcante. E aí é uma oração de consagração do templo. Quando teu povo te buscar, vai a ele. Quando teu povo pecar, perdoa. Quando teu povo se arrepender, considera. Quando o inimigo se apresentar, protege. Essa oração, ela aparece nos capítulos anteriores. E ela é importante para que a gente entenda o contexto desse salmo. Com quem esse texto quer conversar? Esse texto quer conversar com aquilo que é importante, o valor que Deus tem para o povo, o valor que a religião tem para o povo. Eu tenho falado que a tendência religiosa hoje, ela é uma tendência desse século e do século anterior, que é uma religião mais pessoal. É uma religião onde eu absorvo mais as coisas e vivo sozinho a religião. Tenho uma experiência do sagrado sozinho. Mas o que a palavra está ensinando não é isso. A palavra não está ensinando isso. A palavra está chamando o povo a uma experiência coletiva. A experiência com o sagrado a partir do encontro coletivo. A partir da própria religião. Com quem esse texto quer conversar? Muitas vezes a gente vai para ouvir um texto como esse: meu povo que se chama pelo meu nome, se ouvir a minha voz, dobrar seus joelhos, se arrepender e orar, então eu virei do céu e abençoe. Dá a impressão de que a gente fala de uma oração de alguém que quer que as coisas melhorem. Mas
esse texto não necessariamente fala de uma oração apenas pedindo para que as coisas melhorem. Esse texto chama a nossa atenção para aqueles que não têm tempo para Deus, para aqueles que talvez o coração tenha esfriado, para aqueles que desejam que as coisas sejam melhores, mas hoje não tem tempo para Deus. O convite do texto é para mais do que pedir para que as coisas melhorem. Aliás, as nossas orações, pense comigo, as nossas orações têm sido sempre para que as coisas melhorem. Financeiramente, na saúde, na relação, na família. Há pouco de exaltação na nossa oração. Há pouco de adoração. A nossa oração ela é repleta de pedidos. Não é só a sua, a minha também. A nossa oração é repleta de pedidos. E a chamada desse povo é para a gente acordar mais para as coisas de Deus. Para a gente acordar mais para a adoração a Deus. Para a gente acordar mais para o serviço do culto. Porque culto é um serviço que nós prestamos. Qual é a divisão desse texto que você leu? Pense comigo. Qual é a divisão desse texto que você leu agora? Quem somos nós? O que devemos fazer e o que Deus fará? Essa é a divisão. Quem somos nós? O que devemos fazer e o que Deus fará? Me ajuda, pelo menos nesse versículo que é o que a gente mais conhece. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, estou ouvindo dos céus. Qual é o primeiro ponto? Esse meu povo tem a ver com quem somos. Somos o quê? Povo de Deus. Somos o seu povo. O que devemos fazer? O texto diz: se humilhar e orar. E o que Deus fará? Eu virei dos céus e sararei a sua terra. Então, entendeu a divisão do texto? Quem somos, o que devemos fazer e o que Deus fará. Quem somos? Nós somos o seu povo. Nós somos o seu povo, apesar dos nossos deslizes, apesar dos nossos atrasos, apesar dos nossos vacilos. Apesar disso tudo, nós somos o seu povo. E eu atendi uma pessoa em crise pessoal. Uma crise pessoal muito grande. A minha tarefa foi lembrá-lo, irmão, você é do povo de Deus, você faz parte do povo de Deus, você tem um Deus e Ele te tem por povo, apesar dos seus deslizes, apesar dos seus atrasos, apesar dos seus vacilos, você tem um Deus e você é povo de Deus. Nós somos o seu povo. A minha tarefa foi lembrá-lo que ele era povo de Deus num tempo, num momento da vida dele onde ele não sentia nada. Meu povo, perto da minha casa, na adolescência, na infância para a adolescência, tinha um portão grande numa casa. E lá morava um pincher, muito bravo. E um dos prazeres das crianças, claro, era mexer com cachorro, o que é errado. Então, a gente tinha uma aposta, que o portão era grande, quem colocasse a mão quando o cachorro estivesse no lado oposto, o cachorro se deslocava para morder a mão. A gente tirava e o outro colocava do outro lado. E o cachorro corria e tentava morder a mão. E o dono do cachorro convivia com isso bem. Eu não conviveria, não. Alguém irritando meu cachorro, eu não conviveria bem, não.
Mas o dono convivia bem. Ele falou assim: olha, ele vai pegar um dia a mão de vocês, hein? Aí a gente perguntou para ele: se você colocar a mão sem anunciar nada, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim: ele vai morder. Ele vai morder. É isso que ele vai fazer. Até que eu diga para ele: sou eu. Aí, talvez ele não morda. Irmãos, grava essa frase agora, por favor. Grava essa frase. Se por acaso você estranhar a minha mão, reconheça a minha voz. É Deus falando para nós. Se por acaso você estranhar a minha mão, reconheça a minha voz. Se por acaso você não entender o que está acontecendo, se por acaso você não entender por que as coisas estão tomando esse caminho, se por acaso você não entender, se acaso estranharem a minha mão, que reconheçam a minha voz. Vocês são meus. A sensação que temos é que o pincher volta a correr na direção da mão do dono, como se estranhasse o dono. Nós fazemos isso, nós estranhamos o nosso dono. Então pare de estranhar a mão de Deus e reconheça a sua voz. Reconheça a sua voz na palavra. Porque vocês são meus. Eu não ia deixar a deriva aquele que é meu. Se eu cuido dos pássaros, eu não ia deixar a deriva aquele que é meu. Como discípulos no barco, tiveram dúvidas de que era o Senhor, pelo seu medo, como Madalena, não reconheceu o Senhor pela sua dor. Nós às vezes não reconhecemos a mão que nos toca a pele. Nós não reconhecemos a mão que nos toca a vida. Não reconhecemos a mão que nos toca o trabalho. Nós estranhamos. Reconheçam a minha mão. Reconheçam a minha voz. E quando não reconhecerem a minha mão, reconheçam a minha voz. E a minha voz eu encontro sempre na palavra. Para você que tem estranhado a voz de Deus, para você que tem estranhado a mão de Deus, para você que tem estranhado as suas ações, para você que tem estranhado a sua direção, para você que tem estranhado as suas escolhas, o texto diz: sou eu quem falo contigo. Sou eu quem falo contigo, e o que eu digo é: você é meu povo. As pessoas dessa tua casa representam o meu povo, eu não as deixei. Essa perturbação que existe dentro de nós, que desconhece o Mestre, como os discípulos, como Madalena e como tantos outros que desconheceram o Mestre, essa perturbação tem que dar ouvido a uma frase que diz: você é meu povo. Primeiro ponto, o texto fala de 3 coisas: quem somos nós, o que devemos fazer e o que Deus fará. Primeiro ponto, quem somos nós? Somos o seu povo. Segundo ponto, o que devemos fazer? Preste atenção, se humilhar. Tem vários aspectos aí. Se humilhar, orar, buscar a minha face. Vamos falar de se humilhar. Se humilhar é decorrente de reconhecer. Reconhecer é decorrente de olhar para si. Vamos lá. Se humilhar é decorrente de reconhecer. Reconhecer é decorrente de olhar para si. Como é que vai conseguir se humilhar quem não consegue olhar para si? Como é que vai conseguir se humilhar quem não reconhece seus erros? Como é que vai conseguir se humilhar quem acha que está certo? Quem acha que está sempre certo?
Teu casamento fraqueja porque você acha que você está sempre certo. Você acha que você está sempre certa. A tua relação com esse adolescente trinca porque você acha que você está sempre certo. Se você não consegue admitir os seus erros diante do que você vê, como é que você vai admitir seus erros diante daquilo que você não vê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilhar é decorrente a reconhecer, reconhecer é decorrente a olhar para si. Então eu olho para si, eu reconheço e eu me humilho. Esse é o mesmo princípio. Nós trazemos isso para a relação com Deus e nós reprisamos isso na relação com as pessoas. Se humilhar, reconhecer e olhar para si. Olhar para si, reconhecer e se humilhar. Se eu não consigo fazer isso, eu não... Se meu povo deve se humilhar, significa que meu povo deve rasgar o coração, reconhecer que o Senhor é a sua única razão de luta, obedecer, perguntar se pode, perguntar se deve, perguntar se eu estou no caminho certo. Obedecer, perguntar se pode, perguntar se deve e perguntar se eu estou no caminho certo. Segunda frase para gravar no coração: quem se humilha se submete. Segunda frase para gravar no coração: quem se humilha se submete. Quem se humilha diante de Deus se submete às suas regras. Se o meu povo é a primeira etapa da construção do sermão, dizendo quem é o povo, o que o povo deve fazer? Se humilhar, converter-se dos seus maus caminhos. O que é converter-se dos seus maus caminhos? Eu estava fazendo um treinamento com o departamento infantil, e aí elas me perguntavam assim, falava sobre aquele livro Sem Palavras, Rua de Ouro, a parte vermelha, parte preta. Eu fiz as críticas que tinha que fazer ao livro Sem Palavras, e aí elas me perguntaram, mas então a gente não deve fazer apelo para as crianças se converterem? Eu falei assim, eu acho desnecessário, porque ninguém se converte. Aí as duas abriram os olhos assim. Converter tem a ver com mudança de direção. Quem convence a gente da conversão, da mudança de direção, da metanoia, é o Espírito Santo, que tem 3 tarefas. Quais são? Nos convencer de quê? De quê? Da justiça, do pecado e do juízo. São as tarefas do Espírito Santo. É Ele que nos converte. Nós não nos convertemos. Então, pastor, se é Ele que converte, por que Ele está dizendo para se converter dos seus maus caminhos? Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e eu guiarei os seus passos. Serei eu a te ajudar a mudar o caminho. Serei eu a te convencer a mudar o caminho. Mas o problema é que você não vai ter como se converter dos seus maus caminhos se você não der ouvidos à minha voz. Dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai por todo o caminho que eu vos disser, para que vos vá bem. É o Senhor que nos ajuda a descobrir que está na hora de dar meia volta. É o Senhor que nos ajuda, que está na hora de rever o que estamos falando, que deveríamos ou não. É o Senhor que nos ajuda a dar meia volta quando a gente já acha que as malas já estão prontas para ir embora desse casamento. É o Senhor que nos ajuda. A tônica do meu sermão é família. Eu acho que 70% do que eu falo é voltado para isso. É Ele que
que nos ajuda a dar meia volta e nos converter. Mudar desses seus maus caminhos é ter coragem de romper com coisas que significam sombras dentro de nós. A oração tem que estar vinculada aos atos. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Deixa eu te dizer uma coisa. Oração não é pressionar Deus. Oração não é pressionar a Deus. Oração não é senha para milagre. Oração não é pressionar a Deus. E oração não é senha para milagre. São palavras assim, diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. Por aí. Deus tem feito milagres na vida das pessoas que nem sabem que Ele existe. Porque o milagre, o que a Bíblia fala? Que a chuva cai sobre bons e maus. A chuva cai sobre todos, até aqueles que não oram. A chuva cai. Então, por que eu vou orar, pastor? Só quero te dizer que a oração não é senha para milagre. E só quero dizer que a oração você não pressiona a Deus para que Deus faça. Quando você ora, as coisas mudam dentro de você. Quando você ora, você muda a história daqueles que estão perto de você, porque as coisas mudaram dentro de você. Quando você ora, você logo muda as coisas no planeta, porque você ora, porque você fala com Deus, porque você se humilha, porque você pede. Quando eu oro, as coisas mudam dentro de mim. Logo as coisas mudam dentro da minha casa. Logo as coisas mudam no meu quintal. Logo as coisas mudam no meu planeta. Ore, porque você tem um Pai que está atento. Cada vez mais a gente consegue recuperar a palavra amor. Amor, hoje, pode ser substituído perfeitamente por cuidado. Todo mundo fala, eu te amo, né? Amor é um estado de atenção. Falei duas frases. Em um tempo, amor foi substituído por caridade, lembram? Nas versões bíblicas, o amor foi substituído por caridade. Foi uma tentativa de se ressignificar a palavra. Amor é um estado de atenção. Amor tem a ver com cuidado. Se você ama o Senhor, cuida da sua casa. Se você ama o Senhor, cuide das suas ovelhas. Dois encontros, conto de Pedro e conto de Paulo. Quando Paulo cai, derrubado do cavalo, Paulo pergunta, quem és? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Ele nunca perseguiu Jesus. Paulo nunca perseguiu Jesus. Paulo perseguiu quem? Quem Paulo perseguiu? A igreja, muito bem. Paulo perseguiu a igreja. Paulo não perseguiu a Jesus. Mas Jesus disse para ele assim, eu sou Jesus, aquele quem tu persegues. Quando ele se encontra com Pedro, Pedro, tu me amas? O que Pedro responde?
Amo. Então ele diz como ele vai demonstrar o seu amor. Como ele vai demonstrar o seu amor? Cuidando das suas ovelhas. É assim que a gente ama. Jesus escolheu o jeito para ensinar para a gente como a gente demonstra amor. A gente ama cuidando das minhas ovelhas. Cuida do que é meu. Pedro, cuida do que é meu. Paulo está perseguindo a mim. Então, quando você ama e se entrega para o trabalho na igreja, você está dando uma dimensão de amor. Você está mostrando para si, sobretudo para si, que há uma dimensão de amor. Porque quem ama ao Senhor, ama a sua igreja. E quem persegue a igreja do Senhor, persegue ao Senhor. Porque as coisas se misturam. Igreja é uma coisa, Leonardo. Espera aí. Deus é uma coisa, igreja é outra, nem sempre. Deus muitas vezes nos acena dizendo que amor é um estado de atenção. Que a releitura de amor tem a ver com cuidado. Então eu falo sobre família. Eu quero falar com você, homem, que está me ouvindo. Amor é um estado de atenção. Amor, ele é conjugado pelo verbo cuidar. Muitas mudanças nascem no útero da oração. Muitas mudanças nascem no útero da oração, porque ela muda por dentro. A oração tem um poder tão grande, a oração tem um poder tão forte, que ela transforma por dentro. E a gente começa a ver as transformações por fora. Quando nós clamamos por intervenção sobre saúde da nossa nação, Deus nos ouve. Quando nós clamamos por intervenção, saúde da nossa família, Deus nos ouve. Quando nós clamamos por intervenção, saúde da nossa casa, Deus nos ouve. Quando nós clamamos por intervenção, clamando pela saúde da nossa igreja, Deus nos ouve. A palavra é: eu ouvirei dos céus. A promessa é essa. Primeiro, parte do texto: quem somos? Meu povo. O que o meu povo deve fazer? Se humilhar e orar. E agora chegou no que Deus vai fazer na sua promessa, porque Deus cumpre o que diz. Eu ouvirei suas preces. Claro que dentro do ouvido de Moisés está o coro, né? Cantando, se meu povo, aquele ponto alto do cântico. Eu ouvirei as preces, eu ouvirei as preces. Considere o poder da oração, não como senha de milagre, e não como pressão a Deus, mas o que a oração pode fazer. Considere isso. A oração interfere na injustiça, e nós cremos. A oração interfere na impiedade, e nós cremos. A oração interfere na transformação, e nós cremos. A oração interfere nos processos de reconstrução no relacionamento, e nós cremos. Cremos que os relacionamentos são reconstruídos a partir do que nós oramos. Não porque nós movemos a mão de Deus, mas porque Deus move a nossa alma. Temos um Deus que move a nossa alma. Uma criança analfabeta, um adolescente, né? Com dificuldade de aprendizagem. De noite
começar a oração, nosso Deus, nosso Pai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, E. Aí a mãe, sabendo da dificuldade que ele tinha de se alfabetizar, que ele possuía de se alfabetizar, perguntou para ele: filho, por que você, no meio da sua oração, fala o alfabeto? A, B, C, D. Aí ele disse assim: porque eu não sei o que dizer para Deus, mas eu sei que Ele arruma as letras e organiza as letras em palavras. Quero dizer para você, mãe, que não sabe o que dizer para Deus. Quero dizer para você, mãe, que tem orado, que tem pedido e não sabe o que dizer para Deus. Eu quero dizer que Deus arruma as letras e transforma em oração. O Espírito Santo que intercede por nós, transforma em oração. É Ele que nos visita na nossa angústia e transforma as nossas letrinhas soltas em oração. É Ele que transforma as palavras que não sabemos dizer e ora corretamente por nós. Ele não só converte nossos pés, como Ele também converte a nossa oração. Então abra a boca e ora. A pior oração é aquela que não foi feita. Abra a tua boca e ora, porque a pior oração é aquela que não foi feita. E se eu estiver orando errado, pastor? E se eu estiver orando errado? Pastor, se eu estiver orando errado? Se você estiver orando errado, cremos que Ele conserta as letras. A pior oração é aquela que não foi feita. Faça um propósito de Deus em oração. Todas as vezes você ouve essa palavra, né? Fazer um propósito com Deus. Começar um propósito de oração com Deus. Claro que é para conseguir alguma coisa. Propósito de oração com Deus para conseguir alguma coisa. Cá para nós. Nós estamos em casa. Comecei um propósito de oração. Claro, você conseguiu para conseguir alguma coisa. Faça um propósito de oração com Deus, não para ganhar coisas, mas para soltar palavras que Ele vai arrumar do jeito dEle. Mas abra a boca em oração, porque a pior oração é a que não foi feita. Se pergunte: por que a minha família foi poupada? Por que a minha família foi poupada? Quantos aqui já devem ter vivido assaltos? Quantos aqui já estiveram na mira de um revólver? Por que eu fui poupado? Por que eu fui poupado? Quantas famílias já devem ter rodado na pista? Com a família toda. Rodado na pista. Moro perto da Grajaú, Jacarepaguá. Eu vejo sempre alguém rodando na pista. Eu não vejo rodado, mas eu vejo caindo. Não naquele precipício da esquerda de quem desce, mas à direita. Eu estava em Grajaú, Jacarepaguá, eu vi um carro capotando na minha frente. Eu estava imediatamente atrás. Ele virou de cabeça para baixo, na minha frente. Porque eu fui poupado. Porque a minha família foi poupada. O que Deus fará? Sarará, perdoará e restaurará. Porque Deus está interessado em sarar, em perdoar e restaurar. Primeira etapa do sermão: quem somos? Somos povo. O que devemos fazer? Olhar e orar. E o que Deus vai fazer? Sarar, perdoar e restaurar. Você realmente está interessado em se humilhar? Você realmente está interessado em orar? Você realmente está interessado em buscar sua face? Você realmente está interessado em se converter dos seus maus caminhos?
Essa promessa deve seguir no nosso coração. Eu descerei e eu sararei a sua terra. Então ore por isso. Ore pelo seu jardim. Ore pela sua casa. Ore pelo seu quintal. Aí, no verso 12, se você conseguir projetar o verso 12, vocês viram que eu estou fazendo a exposição do texto, mas no verso 12 é uma coisa linda. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a tua oração. Vamos repetir essa frase? Ouvi a tua oração. De novo. Ouvi a tua oração. Ouvi sua oração. É isso. Ouvi a sua oração e escolhi para mim esse lugar. Olha isso. Ouvi a sua oração e escolhi para mim. Eu estava vindo para a igreja e eu estava percebendo que são 19 anos indo para 20. Eu gostaria que você saísse daqui com a certeza no seu coração: eu ouvi a sua oração. Essa certeza que abrigou o coração de Salomão e talvez tenha abrigado o meu coração, especialmente no trajeto de casa até aqui. Eu ouvi a sua oração. Eu ouvirei suas preces. Eu ouvirei suas preces. É o que o hino fala. Dá vontade de ouvir aquele coralzão do maestro de cavanhaque aqui cantando. Eu ouvirei tuas preces. Considerarei o teu perdão. O meu perdão darei. Concederei o meu perdão darei. O templo de Salomão foi destruído. E aí? Como é que a gente continua daqui? É a conclusão já. Mas o templo de Salomão foi destruído. Eu escolhi esse lugar para sacrifício. Eu escolhi esse lugar para sacrifício. Com todas as imperfeições. Eu escolhi esse lugar para sacrifício com todas as imperfeições. Eu escolhi morar dentro de ti. Eu escolhi morar dentro de ti. E eu escolhi ser adorado dentro desse lugar. Senhor, nós queremos pegar o caminho de volta. Senhor, nós queremos ser mais humildes diante do Senhor. Senhor, nós precisamos de cura para a nossa família. Precisamos de reavivamento. Precisamos de realinhamento. E, Senhor, a nossa terra precisa de Ti. Amém.